Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Virgínia e este é o Fala Ginha. Bom, quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou quem sabe um ótimo feriado, ótimas férias, pois não sei o dia e a hora e o momento que você está escutando esta podcast. Te desejo a paz de Cristo e hoje, então, tirei o tempo para falar um pouco sobre o ser bem-sucedido, pois estamos no final de um ano e no começo de outro. Você sabe que sou cristã, discípula, não perfeita, mas do perfeito que era, que foi e que sempre será meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. E é nele que me agarro a cada final e início de ano. Sabe, desde que virei youtuber, preciso mostrar mais serviço para essa rede social, apesar de não estar sendo monetizada. Mas não é nisso que me apego, mas tenho dado do meu melhor, pois gosto de ensinar tudo que aprendi, comidas, artes, tricô e principalmente a palavra de Deus. E assim aproveito essa oportunidade, já que não me adaptei muito com lives, então faço vídeos mais longos e podcast. E já fazia algum tempo que não tinha feito uma. Então pensei, farei uma para encerrar o ano. Desde já aviso que irei tirar algum tempo de férias no canal, aos sábados, mas já tenho vídeos de dicas de alimentos que foram programadas até março, em quartas-feiras, todas as quartas-feiras às 18 horas. Bom, essa podcast tirei do meu terceiro livro. Para quem não sabe, sou escritora. 2 livros já publiquei e este terceiro ainda não. E ali comento que já estamos no início de mais um ano e então achei que veio a calhar neste momento em que estamos vivendo. Gostaria ainda de comentar que na Bíblia não diz nada sobre a virada de ano, sobre realizar uma confraternização em família, com amigos, onde se espera ansiosamente a contagem regressiva para o ano novo, mas isso não significa que não devemos confraternizar ou não podemos confraternizar com nossos amigos e familiares ou nos reunirmos com o corpo de Cristo, irmãos da mesma fé. Deus gosta de nos ver reunidos e de bem com todos. O povo judeu comemorava o início de um novo ano, mas o calendário deles era diferente do nosso, sabia? E não era no fim de dezembro. Pelo que entendo, era setembro, outubro, como o nascimento de Cristo também, que é comemorado em dezembro. Também creio que Jesus possa ter nascido em setembro, outubro. E a virada do dia para eles não era à meia-noite, e sim às 18 horas, se não me engano. O que acontece hoje em dia, com relação ao Natal e virada de ano, tem muito lado místico por detrás, que de Deus não tem nada. E ainda há a astúcia do inimigo em torno do comércio. Luzes, pinheiros, arranjos, guirlandas. Não que eu não ache bonito isso, mas que são, na maioria das vezes, um altar de adoração, como o carnaval aqui no Brasil, para alguém que não merece ser adorado. Sabe, milhões de pessoas sonham com um ano novo para atingir aquelas metas que não conseguiram alcançar no ano que passou. No ser bem-sucedido, no amor, na fama, como se a virada de um ano, principalmente à meia-noite, mudasse algo. E a gente sabe que é somente um dia que foi vencido, um ano que se passou. Bom, então vou ler agora uma pequena parte do capítulo 2, que tem como título O que nos espera? De meu livro Perseverar 3 Surpreendidos por Deus. Dentro deste capítulo eu falo vários tópicos da gente aproveitar quem está ao nosso lado, nosso amigo, né? Então, um tópico deste capítulo diz assim: um pouco sobre o ser bem-sucedido. Pergunto, você se sente bem-sucedido? Se eu respondesse como pessoa humana, me vendo na condição de humano, diria que não. Mas como conheço a palavra de Deus e sei quem eu sou em Jesus, filha de Deus,
uma pessoa que não faz parte deste mundo, mas do mundo celestial, eu digo sim. Sim, me olhando com olhos espirituais, eu sou bem-sucedida sim. Enquanto escrevo isso, mais um ano se iniciou aqui neste mundão, cheio de falta de Jesus. E fiquei pensando que, infelizmente, bilhões de pessoas não sabem o que é ser uma pessoa bem-sucedida. Observo, no geral, que no término de cada ano, a maioria faz uma retrospecção se foi ou não um ano bom, se ela foi próspera. Se o resultado não foi favorável, surge a esperança na prorrogativa de outras táticas, mais metas para o próximo ano, na expectativa de obter o sucesso cobiçado. Entre estes, há os que professam sua fé em Jesus também. Pelo que observa, a maioria somente sobrevive. Ano novo, vida nova é o que dizem. Os que estão bem empregados ambicionam mais e mais para superarem tais metas. Outros já alcançaram fortuna e ambicionam por mais. Talvez fama, poder, há exceções. A natureza do ser humano é buscar o sentir-se bem. Se sentir bem-sucedido sempre em etapas de sua vida. No emprego, amor, casamento, lar, família, uns beleza, imagem, etc. E quando não acontece, a frustração. Tudo porque não conhecem o conceito que Deus tem de alguém ser bem-sucedido. Você sabe qual é? Para começar, tudo para Deus gira em torno de Jesus. Então, normal para Ele considerar uma pessoa bem-sucedida é ela ter no coração a marca de Cristo. Agora, para Ele também não é errado ser bem-sucedido financeiramente, fazer novos planos, melhorar metas, sejam quais forem, desde que sejam saudáveis, que não roubem nossa paz. Para isso, Deus almeja que busquemos Ele em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E isso para que seu Filho Jesus esteja na frente de tudo e sejamos alegres. Menciono isso porque existem cristãos pensando que não têm este direito. Não somos como cavalos que usam cabresto e antolhos. Se atentarmos para a vida dos personagens bíblicos, Deus fez com que praticamente todos os seus filhos que professam sua fé no Deus Criador e o serviam aqui na terra fossem bem-sucedidos em tudo. Se olharmos para o lado material, os analistas financeiros aconselham poupar 20% de seu ganho mensal para garantir um bom futuro. Isto não é novidade para o povo de Deus, porque no manual da Bíblia, ele deixa esta orientação através da história de José no Egito, que você pode encontrar em Gênesis 41. Ele foi um homem bem-sucedido. Apesar de ser um homem simples, sabia ler, um privilégio para poucos na época. E inocente, acabou sendo escravo por 14 anos. E por ser fiel a Deus, foi exemplo aos seus superiores. Se você tiver tempo, leia Efésios 6, 5 a 7. E assim o Pai Celestial o fez um homem bem-sucedido. Deus usou José, um prisioneiro, como vaso de honra para orientar Faraó, o homem mais poderoso do Egito, que era homem justo e bom, a usar a mesma estratégia, poupar a quinta parte, dos analistas de hoje, que ganham confiabilidade. O segredo de José foi o mesmo de Jesus, seguir a orientação de Deus. E nosso segredo para sermos bem-sucedidos é o mesmo, e é o que nosso Deus espera de nós. José tornou-se o governador do Egito, o braço direito de Faraó, e trabalhou muito, sentiu-se útil e amou o trabalho que tinha porque viu a mão de Deus nisso. Assim o glorificou e até Faraó honrou nosso Deus. Pense nisso. Muitas vezes não nos sentimos bem-sucedidos porque não amamos o que estamos fazendo ou porque não estamos glorificando Deus. Para José, nestes anos de escravidão, certamente não foi um mar de rosas. Porém, Deus, devido à fé, o honrou abençoando suas mãos em tudo que tocava. Gênesis 39, 3 a 4 diz isso. Permitindo, assim, que fosse poupado das desvantagens de um escravo. Além de útil, José sentiu-se feliz e grato, pois em tudo via a mão de seu Pai Celestial, o nosso Deus, e o
honrava. Agora pense nisso. Se você honra a Deus em seu trabalho, mas está desanimado, mesmo sendo compensador, entregue para o Senhor. Se este estiver dentro do plano, da vontade de Deus, você terá ânimo. Caso contrário, tudo dará errado. Então saia, não cometa os mesmos erros para não prejudicar você e sua família. Há situações que exigem sacrifícios, mas para tudo há um limite e há um tempo. Então, faça a tua parte buscando as coisas de Deus em primeiro lugar. Ajuda do Santo Espírito que te dará estratégias e o resto virá como consequência. E o que vem de Deus sempre é o melhor. Mas cuidado com o orgulho. Permaneça humilde para que assim o nome de Deus seja glorificado, como foi na vida de José. Porque pensa, José era um escravo e Deus o tornou o segundo homem mais poderoso, mais bem-sucedido do Egito. E o orgulho que José teve foi somente de Deus. E lembre-se, Deus também não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz isso. Muitos cristãos, ao serem bem-sucedidos, diferentes de José, deixam a humildade de lado, abrindo brechas para o inimigo com o orgulho. Pegam honra para si e soberbos caem em cilada, sustentando os desejos que a carne almeja. Deus, ainda por amor, para ajudar, permite o soberbo perder tudo que tem. Eu e meu marido já perdemos muitas coisas, mas nunca acusamos Deus, uma vez que sabemos que, se permitiu, sempre foi para o nosso bem. Lembre-se da mulher de Ló. Você conhece sua história? Deus usou anjos para salvar sua família e ela abandonou tudo e acompanhou o marido. Mas pela atitude que tomou, nota-se que o coração dessa mulher não estava correto. Dizem que foi por curiosidade, pode ser. Porém, tenho minhas dúvidas. Penso que talvez não se conformou em deixar tudo para trás, uma vez que precisavam fugir da cidade e não havia tempo de se preparar. Gênesis 19 conta isso. Somente Deus sabe os motivos. Mas a história conta que desobedeceu a uma ordem de Deus, olhou para trás e a consequência disso a fez virar estátua de sal. Gênesis 19:26. Talvez o estar viva, salvo juntamente com sua família não bastasse. Assim como muitos hoje não se contentam com a salvação. Agora, uma coisa é certa: desobedecendo deu para ver que nela não havia temor, nem respeito, nem honra a Deus. Deveria ser grata e saber se Ele poupou suas vidas, daria sustento, providenciaria algo melhor, uma vez que aquela cidade era maldita. Bens não são segurança de ninguém. Quem se apega a bens ou a pessoas é como ser idólatra. Muitos, ao perderem, perdem junto a razão de viver. Faltou Deus em primeiro lugar. Dói quando nós perdemos algo. Todavia, aqui uso o exemplo do apóstolo Paulo, que diz em Filipenses 3:13-14, que devemos deixar o que para trás ficou e com Deus seguir avante, para frente. Caso contrário, nós seremos infelizes. Cuidado ainda. Nós cristãos podemos até viver junto do povo de Deus, na igreja. Contudo, espiritualmente podemos estar na mesma condição da mulher de Ló, mortos, porque não conseguimos vislumbrar para nós o excelente de Deus Pai. Analisando desde o início, Gênesis 12:13, dessa história, percebo que o quanto Ló sonhava em ser bem-sucedido. Deus chamou Abrão, apresentando uma promissora promessa. Ló não fora convidado. A terra foi presente de Deus ao tio Abraão, mas Ló foi junto. Assim, com duas famílias, o espaço onde viviam tornou-se pequeno, por causa dos rebanhos, e houve atrito entre os pastores de ambos. Abrão foi culpado por levar o sobrinho, já que Deus havia dito: sai da casa de teu pai e de tua parentela. Abrão ainda abriu mão do direito de escolher aonde quisesse morar e deu direito da escolha a Ló. Este ambicioso escolheu a campina, aparentemente a terra mais linda. Assim acabou morando do lado de Sodoma e Gomorra. Depois tornou-se cativo. Gênesis 14 conta isso. E Abrão foi libertá-lo. A escolha que Ló fez foi aparentemente benéfica, mas foi um engano. E ele não percebeu ficando ali. Depois Deus fez com que fugisse dali, mas perdeu sua esposa. Fiquei pensando algo diferente. Que Deus às vezes atende nossa oração para nos mostrar que é importante orar sim, pois Ele muda de ideia. Porém, que o mais importante é pedir que seja feita a vontade dEle, a vontade do Pai.
Nessa história, Deus ouviu o clamor de Abrão, Gênesis 18, 16 a 33, para que poupasse Ló. E olha o que deu, as suas sobrinhas enganaram Ló e acabaram gerando filhos do próprio pai, Gênesis 19, originando 2 povos completamente corrompidos. Nem sempre simpatizamos com mudanças, muito menos com perdas. Porém, há muitas coisas além do nosso entendimento e Deus, sendo soberano, conhece nosso passado, presente e futuro. Devemos sempre orar, pois trata-se de uma guerra no mundo espiritual e anjos, como soldados, são liberados para agir enquanto oramos. Entretanto, Jesus é o Senhor, então o que importa é nos dispormos a estar no centro da vontade divina, que sabe tudo e o melhor para nós. Entende meu ponto de vista? Deus não ouviu o choro e clamor do rei Ezequias, que estava com os dias contados? Ouviu e lhe deu mais 15 anos de vida, Isaías 38. Porém, neste tempo, este rei teve um filho que se tornou um dos piores reis que Israel teve. Então, cuidemos o que pedimos a Deus. O bem-sucedido para nós pode não ser o bem-sucedido para Deus. Certa vez os discípulos de Jesus ficaram apavorados, Marcos 4, 35 a 41, por levantar-se um grande temporal. E ele estava na popa do barco, dormindo tranquilamente sobre o travesseiro. Eles, no momento, não compreenderam o porquê desta reação de seu Senhor. Como nós, muitas vezes, não temos total compreensão do porquê aconteceu aquele temporal em nossa vida, aquele que trouxe perdas, luto, tristeza, doenças, pavor. Ainda podemos, como os discípulos, culpar Jesus por estar dormindo. Porém, pelo que sei, o Jesus ressurreto não dorme. Pelo contrário, sempre está de olhos atentos aos seus amados. Salmos 121, 4. Todavia, Jesus ensinou algo naquela situação a seus discípulos e hoje a nós. Se nós o convidarmos para estar junto no nosso barco, não precisamos ter medo, é só ter fé, confiar em sua prontidão e descansar nele, não o culpar. Deus é Pai e sabe muito bem do que, porque muitas vezes permite circunstâncias que a nosso ver são desastrosas. Vamos supor que Deus mostrasse o futuro do sobrinho Ló a Abraão. O que este pediria? Sejamos sempre intercessores, mas devemos cuidar e pedir sempre pela salvação da alma, não importa como aconteça. Então, se você orar e surgirem furacões ou águas tumultuosas em tua vida, podes pensar em abandonar o barco, te jogar no mar. Mas entenda que Deus tem um plano contigo. Lembrei de Jonas. Um grande peixe o fisgou, Jonas 1,17, e o levou aonde Deus queria. Afirmo que perseverar nas tempestades da vida é ser testemunha do amor e socorro de Deus. Salmo 121, 2. Por quê? Porque quando nosso barco não afunda, outros almejarão estar conosco, porque verão que somos homens e mulheres bem-sucedidas, que não nos apegamos a nada, já que nada nos pertence mesmo. Colossenses 1,16. Somos somente mordomos. Lucas 12, 42 a 44. Mordomos de Deus. E que Ele, sendo amor, sempre nos surpreende com aquilo que necessitamos com o seu melhor. Isaías 61, 6 a 7. Sim, nosso Pai Celestial tem planos futuros para a nossa pessoa. Amado, família, amigos, e sempre nos dá a oportunidade de melhorias, conforme fez com Jonas. O arrependimento de uma cidade inteira, que eram os ninivitas. Jonas 3, 5 a 10. Para que conosco aconteça que mais gerações não arquem com a iniquidade, como foi também o caso da família de Ló. Pense nisso. O que fizermos poderá afetar gerações. Então, para sermos bem-sucedidos com o que Deus quer de nós, não temos o direito de fazer com a nossa vida o que achamos melhor. Pelo que aprendi, os ninivitas haviam tirado a vida dos pais de Jonas, e vê-los salvos não seria a vingança sonhada. Todavia, não era o plano que Deus tinha. Assim usou justamente Jonas para que esse pudesse ver o valor do amor e perdão de Deus, ainda levar esperança aos seus inimigos. Resumindo, o ser bem-sucedido para Deus é estar livre de todas as amarras que nos afastam de estar em sua presença. Bom, ali eu termino esta parte com uma oração que eu vou fazer depois. Eu queria ainda mencionar o que diz em Tiago 4, 13 a 17.
Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outra versão, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Assim, posso dizer que temos diante do novo ano, esse que está para começar, uma grande oportunidade dada por Deus, que é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, para que possamos deixar Cristo viver em nós e fazer grandes coisas. Sim, porque a palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus tem planos e grandes projetos para todos nós. Vou orar. Senhor meu Deus, obrigado pelas maravilhas que tens operado para conosco. És totalmente amável, totalmente digno de receber toda a honra, toda a glória. Agrada-nos fazer a tua vontade, mas temos falhado nisso, principalmente na missão do ID, fazer discípulos, pregar as boas novas do Evangelho. Agradecemos por tua graça, por Jesus em nós, mas te pedimos, não retenhas de nós as tuas misericórdias, para que possamos ser exemplo e direcionados pelo Espírito Santo, te glorificar na vida de nossos amados, amigos, família, próximo. Não importam as circunstâncias ou o que ainda nos espera. Que possamos te louvar, adorar e ser bem-sucedidos como filhos semelhantes a Jesus, para a honra e a glória de Deus Pai e Pai. Em nome do nosso amado Salvador e Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Tu tens nos suportado, dando provisão, suporte, dando saúde. Tu nos ajudou até aqui. E a nossa alegria vem de ti, a força do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos carregar no colo neste ano. E também confiamos o próximo ano em ti. Confiamos o nosso futuro a ti. Confiamos o futuro de nossas famílias a ti. Confiamos o futuro de nossos amados a ti. Confiamos nossa saúde, nosso emprego, finanças a ti. Queremos ser homens, mulheres, jovens bem-sucedidos, idosos bem-sucedidos em ti, Jesus. E junto com muitos que conhecem a palavra, sabem que o melhor ainda está por vir, nós te pedimos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então, obrigada, inscrito do meu canal. Se você é inscrito ou ainda não se inscreveu, se inscreve, acione os sininhos das notificações para você receber todos os meus vídeos. Que Deus continue te abençoando, te guardando. É o que eu desejo. Eu e o canal do Falachinha, que neste novo ano Jesus realize os sonhos dele em você e assim você poderá se realizar mais, ser uma pessoa bem-sucedida segundo o coração do Senhor, e com ele você será uma pessoa amada, se sentirá muito amada, se sentirá completa e será mais amável, se sentirá perdoada, cheia da graça e misericórdia de Deus, e igualmente perdoará mais. Se sentirá servida pelo Senhor, logo servirá mais, amará mais. E isso eu desejo para mim também, para que nós possamos amar as pessoas e ter paz de espírito. Então, desejo um feliz 2024 e que o Senhor Jesus tome as rédeas de nossas vidas. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.